retomando da nossa última aula, né? Então nós temos um teorema em algum sistema de coordenadas do plano C aqui, claro, A, B, C, D, E e F são números reais, não todos números. É uma cônica. Nós começamos com equações específicas para elipse, parábola e hipérbole. Depois nós, num sistema de coordenadas, um sistema canônico, supondo que a equação era essa, nós conseguimos trazer uma mudança de coordenadas ainda com base ortonormal para alguma equação conhecida, que eventualmente, vamos dizer, podia não ser elipse, parábola e hipérbole, mas dava um caso degenerado, reta, par de retas, coisas assim. Depois nós estendemos isso, porque nós vimos que se um conjunto é dado num sistema de coordenadas por uma equação de segundo grau, então em qualquer outro sistema de coordenadas também vai ser dado por uma equação de segundo grau. Então, vamos dizer, se num sistema mesmo que não seja de base ortonormal, a equação for assim, então num sistema de base ortonormal a equação será assim também do segundo grau. E como nós provamos que nesse caso o conjunto C representa uma cônica, então está feito. Tá? Agora, bom, depois nós vimos um outro resultado, né, que a imagem de uma cônica por uma transformação linear é uma cônica. Se a transformação é bijetiva, então é uma cônica de mesma espécie. Não dá para uma bijeção linear transformar uma elipse numa parábola, ou sei lá, uma reta num par de retas, coisas assim. Bom, no caso degenerado, sei lá, da transformação levar o plano numa reta, aí você tem alguns casos de cônicas degeneradas que podem ser interessantes. Mas agora eu queria lidar com o primeiro resultado, que tem a ver com a vista em perspectiva. Então, temos assim, né, um quadro, um ponto, é zero fora do quadro, que é um olho. O nosso olho olha para frente, mas olha para trás também. E aí você tem em algum lugar do espaço uma cônica. E aí você vê a vista em perspectiva dessa cônica. Aí o que eu comecei a esboçar na aula passada é que a vista em perspectiva de uma cônica essencialmente é uma cônica. Tem uma coisa de que pode faltar dois pontos. Então eu queria começar, antes de provar qualquer coisa, começar a olhar algumas coisas. Tem um caso degenerado que é o seguinte, olha, imagina você está olhando para o quadro e aí tem uma cônica que está num plano que passa pelo seu olho. Então, se você olhar para a cônica, se ela está num plano que passa pelo seu olho, esse plano todo vai se projetar numa reta aqui. Então, a situação seria mais ou menos assim, né? Seu olho está aqui em P0,
O plano alfa está aqui, e digamos que esse aqui é o plano determinado pelo P0 e pela cônica. Estou deixando o mesmo plano. Então pode acontecer coisas assim, por exemplo, se você tiver uma elipse aqui, você olha para essa elipse e ela vai dar um segmento de reta. Claro, né? Pode acontecer, sei lá, coisas como também você olha para uma hipérbole. Vamos deixar a hipérbole para depois. Vamos pegar o caso simples de um círculo. O que pode acontecer com um círculo? Então, um círculo, você pode olhar assim e ele vai dar um segmento de reta. Agora, repara que, paralelo ao plano, a essa reta, tem o plano alfa zero, que é alfa aqui é o plano do quadro, mas nós estamos considerando só o plano do ponto P0 e da cônica. Então, aqui tem uma reta. Se esse círculo, por exemplo, tangenciar aqui assim, essa reta, repara, você começa a olhar, tem esse ponto que vem aqui, os outros para cá, e você vai ter toda essa semi-reta. Quer dizer, você pode olhar para um círculo, se ele estiver no plano do seu olho, se ele tiver, você olha lá para a parede, bota uma reta passando aqui, um círculo assim, que tangencia essa reta aqui. Então pode dar semi-reta. Se ele tangenciar aqui, imagina que ele tangencia aqui assim, aí ó, você olha e olha para cá também e dá a reta toda. Isso pode acontecer. Também pode acontecer estou dando aula. Então pode acontecer também alguma coisa assim. Agora, imagina que ele não tangenciou, ele passou para cá. No que ele passou para cá, bom, você vem assim. Aqui dá para lá todo mundo. Daqui, ó, essa reta aqui vai encontrar um ponto lá e os daqui vão encontrar pontos mais para lá. Então, ó, desse ponto daqui para lá, você tem toda essa semi-reta. Desse outro ponto, aqui é o ponto P0, que é o alfa zero, aqui é o alfa. Desse ponto daqui, você acha um ponto lá e os outros daqui vão mais para longe. Então você tem um par de semi-retas. Pode acontecer. Também, sei lá, podemos olhar o que aconteceria se você tiver aqui o ponto P0, o alfa zero e o círculo fizer assim. Bom, aí vai dar tudo. Também pode, vamos dizer, pode tangenciar do lado de cá, e aí você vai ter uma semi-reta para lá também. Tangenciar aqui vai dar de novo a reta toda, e passando para cá volta a ser um segmento. Então, a vista assim no círculo, nessa situação degenerada, pode dar um segmento, pode dar uma semi-reta, pode dar um par de semi-retas, pode dar a reta toda.
Agora imagina o seguinte, né, que você está olhando para lá, aqui é o plano paralelo ao quadro, e você tem um círculo que não está, vamos dizer, o círculo está num plano que não é o plano que passa pelo seu olho. Então vai ter um cone, né? Você vai ter uma espécie, vai ter um cone circular. Assim, está aqui o ponto P0, está aqui o círculo. Aí você vai ter um cone. Pode estar aqui o cone assim, vai interceptar o plano do quadro. Numa situação simplesinha, vai ser alguma coisa parecida com uma elipse. Mas, imagina, né, que está aqui você está olhando aqui, o plano paralelo ao quadro está assim, e o círculo intercepta esse plano. Porque, o que acontece? Tem aqui o ponto de vista. O plano paralelo ao ponto de vista é um plano cego. Quer dizer, nenhum ponto desse plano tem projeção. Você liga e dá uma reta paralela ao plano do quadro. Quando o círculo atravessa esse plano, tem um pedaço na frente e outro atrás, tem dois pontos do círculo que não vão ter projeção. E quando você chega nesses pontos, a projeção está indo para o infinito. Então, você vai ter alguma coisa assim, esquematicamente, você está aqui o P0, o círculo está cortando o plano do quadro, mas ele não está no mesmo plano que P0. Então esse pedaço daqui, ó, vai se projetar em alguma coisa que forma um ramo assim, que vai para o infinito. Aqui e aqui. E o lado de cá vai também se projetar em alguma coisa que tem um infinito. Essa coisa, em termos de cônica, a cônica mais parecida seria uma hipérbole. Se não atravessar, mas ele tangenciar, então você vai ter um ponto perdido. E isso tudo vai ser uma coisa conexa, mas que vai para o infinito. Então você vai ter alguma coisa assim infinita com um ramo só, uma coisa mais parecida que tem uma parábola. Quer dizer que dá para acreditar que você pode olhar para um círculo e ver não só uma elipse, como também uma hipérbole ou uma parábola. Mesmo que você pense assim, bom, mas eu não vejo para trás. Tudo bem, você não vê para trás, mas quando o círculo atravessa aqui, um ramo da hipérbole você vai ver. O outro ficou para trás. Então, a questão agora é, será que realmente a vista em perspectiva de um círculo, de uma cônica em geral, será uma cônica? Então, é esse problema que eu quero abordar aqui com as ferramentas que a gente tem. Repara que a situação é mais ou menos a seguinte, né? Você tem aqui um plano, aí nesse plano você tem uma cônica. Imagina que seja tipo uma hipérbole. Aí fora do plano, que é o plano alfa, que você tem um ponto P0. Aí você liga o ponto P0 aos pontos da cônica. Podia até ser um círculo. Mesmo que fosse um círculo, o cone que a gente vai obter não é um cone reto. A menos que ele esteja bem colocado, estiver para cá, você tem um círculo, tem um ponto aqui, você liga, faz um cone que não é mais um cone reto. Então, a demonstração que a gente fez, mesmo com o cara sendo um círculo, não vale. Então, você forma aqui um cone. E agora corta por um outro plano. Então, pega aqui um outro plano, plano beta, corta, e vai ter alguma coisa aqui. No texto eu abordei essa questão de duas maneiras. Realmente a minha primeira abordagem é a seguinte, é puramente algébrica. O que a gente pode fazer? A gente aprendeu a lidar com perspectiva. Então a gente pode pegar esse plano aqui,
pegar esse ponto aqui, botar um sistema de coordenadas neste plano de cá, bota uma origem, uma base ortonormal aqui, e aí essa curva aqui vai corresponder a uma certa equação. Então aqui você vai ter pontos, digamos aqui, pontos nesse plano. Aqui tem algum sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas aqui, x e y. Aqui você vai ter coordenadas, sei lá, u e v. Então, os pontos daqui são os x e y, tais que ax2 mais bxy mais cy2 mais dx mais ey mais f igual a zero. Tá? A, B, C, D, E, F conhecidos. Então, isso aqui caracterizou a nossa cônica, a nossa hipérbole aqui. Quando você faz a vista em perspectiva, a gente tem uma maneira de achar u e v em função de x e y. Você dá um ponto aqui, você pensa isso aqui no espaço, então bota uma terceira coordenada, pensa aqui um ponto x, y, 0, aí liga o ponto P0 a um ponto da curva, tem aqui um ponto, aqui você tem um ponto P, aqui você tem um ponto P', e aí você obtém as coordenadas u e v do ponto P' em função das coordenadas x e y do ponto P. Mas também você pode fazer o contrário, você pode pegar as coordenadas u e v do ponto P' e obter as coordenadas x e y do ponto P. Então, a ideia aqui é você ter x como função de u e v, y como função de u e v. Uma vez que você tenha isso, você substitui o x como função de u e v aqui, o y como função de u e v aqui, você vai ter uma equação de u e v. Então, uma vez que você sabe determinar x e y em função de u e v, assim como u e v em função de x e y, você pode substituir e obter uma equação em u e v. Se você mostrar que essa equação é uma equação de segundo grau em u e v, você vai mostrar que aqui é uma cônica. É uma conta, faz e tal. A curiosidade é que não é tão simples como no caso linear, porque a vista em perspectiva não é uma função linear. Quer dizer, u e v não são funções lineares de x e y. Mas a gente obtém alguma coisa que é linear no denominador e que tem um denominador que, vamos dizer, fica algo do primeiro grau que vai ter uma interpretação geométrica interessante. Então essa é uma abordagem possível. Porque aqui, aqui tem, eu estou olhando do ponto P0. Do ponto P0 tem o plano alfa, eu posso aqui passar um plano alfa 0 paralelo a alfa, e obviamente nenhum ponto do plano alfa 0 pode ser projeção de elementos de alfa. Na verdade, quando, por exemplo, o ponto da hipérbole que vai lá para o infinito, quando você olha para ele de P0, a inclinação da reta vai ficando cada vez, vamos dizer, menor em relação à horizontal, e no infinito a reta é horizontal, pensando nesse plano como horizontal. Então o ponto no infinito da hipérbole vai parar nesse plano alfa 0. E se você está projetando, aqui no plano beta, observa que alfa 0 interseção beta tem uma reta aqui. Então os pontos do plano alfa, que você olha de P0, e que eles estão lá no infinito, quando você projeta em beta, eles vêm parar nessa reta aqui. Então, quer dizer, tem pontos, o ponto que a gente chama de ponto impróprio da hipérbole, o ponto lá na ponta, o ponto lá na ponta, vão aparecer aqui.
Quer dizer, eles vão ter uma vista em perspectiva. Como você olha, quer dizer, quando você olha para o horizonte, né, os pontos de horizonte estão lá no infinito, mas eles aparecem no quadro. Então existe uma vista em perspectiva de pontos que não existem. Por outro lado, acontece o seguinte, se você pegar um ponto, se você pegar agora um plano aqui, beta zero, paralelo ao plano beta, quando você ligar em P0 uma reta de beta zero, quer dizer, uma reta paralela a beta, ela pode achar um ponto em alfa, mas esse ponto não vai cortar, quer dizer, essa reta não vai cortar beta. Então tem pontos de alfa que não vão ter vista em perspectiva em beta. Esses pontos, onde é que eles estão em alfa? Eles estão na interseção de beta zero com alfa. Então, em princípio, ó, a situação é a seguinte: beta zero interseção alfa tem uma reta. A nossa cônica vai cortar essa reta, provavelmente, em 2 pontos. Então, deve ter 2 pontos da cônica que podem existir, mas que não vão ser enxergados. É como você, sei lá, você faz a vista em perspectiva. Está o quadro lá, você está olhando aqui. Tem o plano aqui, se a cônica, sei lá, se a curva cortar esse plano aqui, o ponto onde ela corta não tem vista em perspectiva. Então, tem isso. Então, deve ter 2 caras, no caso da hipérbole, 2 caras que existem, mas a vista em perspectiva deles não existe. Por outro lado, tem 2 caras que são os pontos, no caso da hipérbole, lá no infinito, que não existem, mas que vão ter vista em perspectiva. Então, tudo pode acontecer. Pode compensar, sei lá. Tem muito, vamos dizer, tem alguma coisa que pode acontecer aqui, que é justamente a perda de 2 pontos. Então, eu tentei explicar na última aula, eu não vou fazer, embora esteja escrito no texto, eu não vou fazer essa abordagem de fazer as contas aqui, mas é um bom caminho para vocês olharem. Mas eu quero destacar uma outra coisa, voltar a falar o que eu tinha falado da vez passada, por que eventualmente podem sumir 2 pontos. Primeira coisa é a seguinte: você dá um cone, se você inventar uma elipse ou uma hipérbole qualquer, ela é determinada antes de tudo pela excentricidade. Então você pode cortar o cone nesse ponto aqui, e a excentricidade é dada essencialmente, a gente já viu isso, né? Você tem aqui uma esfera, uma reta aqui. Então esse triângulo aqui, a razão entre este cara e este cara é que diz qual é a excentricidade da cônica. Então aqui é uma elipse, mas você vê que você pode ter qualquer excentricidade. Quando chega na tangência, você tem a excentricidade de um, é a parábola, e para cá você tem a hipérbole. Então você pode produzir, se você der uma cônica com uma certa excentricidade, se você especificar a excentricidade, você realmente pode produzir no cone uma cônica com aquela excentricidade. Se, vamos dizer, se a sua cônica, sei lá, uma elipse, uma hipérbole, ficar meio pequenininha, é só você fazer uma mudança, fazer uma motetia, aumentar ou diminuir o cone, a excentricidade será mantida e você terá a sua curva. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso pelo seguinte: imagina que eu tenho aqui um plano e tenho aqui uma cônica. Vou imaginar que seja, de novo, uma hipérbole. Eu posso perfeitamente criar um cone circular reto. Existe um cone circular reto do qual essa hipérbole veio. Quer dizer, eu posso pensar assim: existe no espaço um cone circular reto, tal que essa hipérbole é a interseção desse plano com aquele cone. Então, está aqui, sei lá, vamos dizer, não vou desenhar, mas tem aqui um vértice V, e esse vértice é o vértice de um certo cone. Está ruim aqui o meu desenho, mas
de um certo cone, tal que essa hipérbole é interseção desse cone com esse plano. Então, se eu ligar os pontos da hipérbole, então, esquece um pouco o que eu fiz aqui, né? Se eu ligar, está aqui o ponto V. Se eu ligar os pontos dessa hipérbole ao ponto V, o que eu tenho? O V é o vértice daquele cone. Ora, qual é a situação original? Tinha aqui o V, aí tem aqui o plano, esse aqui é o plano alfa, esse aqui é o plano alfa, aqui é uma elipse. Esse aqui é o plano alfa, e aí a interseção de alfa com esse cone aqui, vamos chamar, sei lá, de K, dá a minha hipérbole. Então, se eu olhar para essa figura e disser, não, eu ligo os pontos da hipérbole a V, por retas. O que eu vou recuperando? Vou recuperando as geratrizes desse cone. Todas? Não, na verdade, todas menos duas. Por quê? Porque o plano alfa passa aqui. Se eu passar um plano paralelo a alfa por V, ele corta esse cone em duas geratrizes, e essas geratrizes com certeza não intersectam o plano alfa. São as únicas geratrizes que não intersectam o plano alfa. Então, o que eu acabo de mostrar é o seguinte, se eu tiver, pega um cone circular reto, corta ele por um plano, obtém uma hipérbole. Agora, pega essa hipérbole, faz o negócio para trás, pega os pontos da hipérbole, esquece o cone original, pega os pontos da hipérbole, liga todos por retas ao vértice do cone. Você recupera todo o cone menos um par de retas. Bom, entendido isso, o meu problema agora é o seguinte, eu tenho V aqui, mas não é o V que eu quero. Eu tenho aqui o ponto P0, porque repare o seguinte, olha só, ainda continuando nessa linha aqui, eu liguei os pontos da minha hipérbole ao V, obtive o meu cone original menos duas geratrizes. Agora imagina que eu corte esse cone por um plano beta. Quer dizer, significa, eu tenho esse cone aqui, em vez de cortar pelo alfa que estava aqui, eu cortei por um beta aqui. Bom, nesse caso aqui eu tinha uma hipérbole, um vértice aqui, liguei os pontos da hipérbole ao vértice, produzi um cone, que é um cone circular reto, menos um par de retas concorrentes. Agora eu cortei esse cone por um plano beta, nessa situação assim. O que eu obtenho? Eu obtenho uma elipse. Mas não uma elipse inteira, porque faltam dois pontos nela, que são os dois pontos dessas duas geratrizes que eu tinha perdido. Repara que eu já estou mostrando uma coisa seguinte, olha. Imagina então essa situação. Você tem um cone circular reto, esse aqui, aí cortou por um plano alfa e gerou essa hipérbole. Agora você usa esse ponto, esse vértice aqui, como ponto de vista para a sua vista em perspectiva. E um plano beta para ser o plano do quadro da vista em perspectiva. Olha para essa hipérbole. O que você vai ver? Uma elipse menos um par de pontos. Pedaço de K é um ramo da hipérbole, pedaço de K é outro ramo da hipérbole. Então, não demonstrei que vale para todo mundo, mas já demonstrei uma coisa que parece meio surpreendente. Quer dizer, você pode olhar para uma hipérbole e ver uma elipse. Claro, se você só pode olhar para frente, você vai ver meia elipse, quer dizer, um arco de elipse. Mas com o seu olho que olha para trás, você vai ver toda a elipse menos dois pontos. Quer dizer, pode acontecer. Claro, pode acontecer você vê uma hipérbole também. Então, realmente não é nada estapafúrdio a ideia de que você pode olhar, fazer a vista em perspectiva de uma cônica
qualquer e obter uma cônica qualquer. Tá? Nesse caso, está demonstrado. Agora, será que se eu olhar para uma cônica, usando essa ideia aqui, será que o que eu vou ver vai ser sempre uma cônica? Deixa eu limpar um pouco aqui o meu quadro. A situação é a seguinte, eu tenho aqui um plano alfa. No plano alfa vive uma certa cônica. E aí eu vou pegar um ponto P0 aqui, um plano beta, vou olhar para essa cônica e vou ver o que aparece. Vou ligar os pontos da cônica P0 e vou ver o que aparece cortando em beta. Isso é alguma coisa aqui. Eu digo para vocês que isso que vai aparecer aqui é uma cônica, eventualmente, com a falta de 2 pontos, no máximo. Pode faltar um, pode não faltar nenhum, pode faltar um e podem faltar 2. Então, qual é o meu caminho? Eu digo que o que eu fiz, que agora já mais ou menos mostra tudo. Eu posso colocar aqui o meu vértice V em algum lugar e dizer o seguinte, se eu, em vez de ligar os pontos da minha cônica a P0, eu ligar a V, então ligando aqui, eu tenho aqui um cone circular reto, K, cone circular reto. E, como eu já salientei, dependendo, se essa curva aqui for uma hipérbole, eu posso ter o cone K menos 2 geratrizes. Se for uma parábola, pode ser o cone menos uma geratriz. Então, quer dizer, aqui eu vou ter K, na verdade nós vamos ter K menos 0, 1 ou 2 geratrizes. Muito bem, agora eu vou fazer a seguinte coisa, olha só, eu estou aqui em R3, então pensa o alfa como sendo o chão e eu vou botar mais uma coordenada. Para simplificar a minha vida, eu vou escolher o terceiro eixo ou passando por V ou por P0. Sei lá, digamos que o meu terceiro eixo passe por V. Então aqui, ó, eu tenho um sistema de coordenadas que é assim, assim e assim. Muito bem. Esse ponto P0, esse aqui é um vetor. Não tem nenhum problema eu fazer uma escala aqui. Vamos, para simplificar a minha vida, não vou simplificar não. Vou dizer, o V então, ele é um ponto aqui de coordenadas 0, 0, um certo tamanho aqui, T0. Aqui é o E3, E3, E1, E2. E o P0, então, ele tem coordenadas, sei lá, X0, Y0, Z0. Vamos fazer a seguinte transformação linear. A transformação linear do espaço no espaço, que deixa E1 e E2 parados, ou seja, vai deixar o plano alfa paradinho, e vai levar o V no P0. Então, vamos fazer a transformação T de R3 em R3
T de E1 igual a E1, T de E2 igual a E2 e T de T0 E3 igual a P0. Tá? Quer dizer, isso aqui significa dizer que T de E3 igual a 1 sobre P0, P0. É claro que eu estou considerando, como eu já abordei antes o caso em que o ponto de vista está no plano da cônica, o P0 não está no plano da cônica. E aqui também o V não está no plano da cônica porque ela não é degenerada. Então eu tenho essa transformação. O que essa transformação faz? Ó? Ela pega essa cônica que está nesse... Quer dizer, todos os pontos do plano alfa ficam parados. Né? Uma transformação de R3 em R3, que tem um plano aqui que fica parado, aí tem um vetor assim que vira um outro assim. Ela dá uma deformada no espaço. Mas essa cônica aqui está paradinha, no mesmo lugar. E aí este V vem parar aqui no P0. Isso aqui significa, lembrando que isso aqui significa que T de V igual a P0. Bom, mas transformação linear, essa transformação linear aqui é bijetiva, né? Porque E1 e E2 estão parados, o E3 está sendo levado num vetor que não está no plano, então uma bijeção bonitinha, então ela leva retas em retas. Como ela leva? Então, se você pegar aqui um ponto da cônica, a reta que liga esse ponto a V é levado na reta que liga a imagem desse ponto à imagem de V. Só que a imagem desse ponto é o próprio ponto. E a imagem de V é o P0. Então vai fazer isso. Cada reta ligando essa cônica ao V vai ser levada numa reta ligando o mesmo ponto ao P0. Ou seja, o cone K vai ser transformado num outro cone aqui. Então, T de K igual a C, que é um cone. Quer dizer, é o cone que eu quero, é o cone ligando P0 à minha cônica. Muito bem. E agora, eu quero o quê? Eu quero olhar para C interseção beta. Olha só, esse plano beta, como essa transformação é bijetiva, esse plano beta, ele veio de algum plano também. Porque a transformação linear bijetiva, ela leva também planos em planos. Então tem um plano aqui, existe aqui um plano, sei lá, que eu vou chamar um plano de... Esse plano aqui, sei lá, beta linha. Beta linha é a imagem inversa do plano beta. Ele é um plano. A interseção dele com o cone K vai ser levada na imagem. Se eu pegar agora aqui, ó, aqui, beta linha, interseção K, é uma cônica. Tá? Porque V é um cone, K é um cone circular reto, de vértice V. Então eu peguei o plano beta, peguei o beta linha, então eu estou pegando um outro plano e cortando esse cone circular reto. Então aqui tem, sei lá, nesse plano aqui, tem uma certa cônica, né? C, essa cônica de C aqui. Claro que, repara, C no cone K, mas, na verdade, o cone que eu considero, que é ligando P0 aos pontos da hipérbole, faltam duas geratrizes de K, talvez. Então, pode ser que nessa cônica faltem dois pontos.
Agora, é só uma observação que é relativamente simples, mas vocês podem pensar. T, se eu pegar a transformação T e olhar como uma aplicação de beta-linha em beta, ela pega esse plano beta-linha e leva em beta. T é linear. Então, se eu escolher um sistema de coordenadas certinho aqui em beta-linha e em beta, quer dizer, eu pego um ponto de beta-linha, um ponto O' aqui, e tomo ele como origem aqui. E agora eu escrevo meus vetores a partir de O'. O' vai ter uma imagem O. Vai ser a minha origem aqui. Se eu olhar a transformação desse plano, pensando os pontos desse plano como vetores a partir dessa origem O', e olhar para a imagem deles como vetores a partir dessa origem O, essa transformação estará preservando retas, estará levando O' em O, quer dizer, esse aqui é o zero, esse aqui é o zero, essa transformação vai ser linear. Então, eu posso olhar a transformação T de beta-linha em beta como uma transformação linear. Ponto de exclamação. Por quê? Porque agora C é uma cônica. T é uma transformação linear. Então eu posso botar aqui um sistema de coordenadas e tal, a cônica é dada por uma equação de segundo grau, aqui boto o sistema de coordenadas, então aqui é como se fosse R2 e R2. Então eu estou basicamente fazendo uma transformação linear de R2 em R2. E eu sei que uma transformação linear leva cônica em cônica. Então aqui eu vou ter, em algum lugar aqui, T de C vai ser uma cônica. Só que na minha C faltava eventualmente um ou dois pontos. Então T de C vai ser uma cônica onde falta eventualmente um ou dois pontos. Tem só o detalhe técnico de ver que realmente essa transformação é linear. Vou deixar ele por conta de vocês. Mas, originalmente eu tinha feito a outra demonstração, toda algébrica, mas essa aqui eu acho ela mais linda, porque ela é toda geométrica. Mas quem prefere acreditar em equações, faça com equações. Mas basicamente é isso, você pega a sua cônica num plano, aí você constrói um cone circular reto no espaço, tal que essa cônica é a interseção desse cone circular reto com o plano que você tem, constrói uma transformação linear que leva o vértice desse cone circular reto no ponto de vista, da sua vista em perspectiva. Então transforma esse cone no cone que você está querendo. E aí, esse cone, esse daqui, você quer cortar por um plano e ver o que você tem. Ora, esse plano, por essa transformação linear, veio de um plano aqui. Então, o bicho que você tem aqui é a imagem da interseção desse plano com o cone circular reto que você tinha. Mas isso você sabe que é uma cônica. Então, você está pegando a transformação. É como dizer assim, ó, vamos ampliar agora um pouco o teorema que eu tinha feito. Eu tinha dito que se você pegar a transformação linear do plano no plano, ela leva cônicas em cônicas. Agora imagina assim, você tem uma cônica no espaço e tem uma transformação linear do espaço no espaço. Eu estou dizendo que ela leva uma cônica numa cônica. Porque essencialmente, né, se você pegar essa cônica no espaço, ela tem um plano, esse plano funciona como um espaço vetorial de dimensão 2, se você botar um sistema de coordenadas, e ele é levado por essa transformação linear num outro plano, que também pode ser visto como espaço vetorial de dimensão 2, e a transformação, por ser linear de R3 em R3, poderá ser vista como uma transformação linear desse e desse. Então aqui será uma cônica que vai virar uma cônica. E os dois pontinhos que faltavam aqui, ou não, poderão faltar lá ou não.
sei, né, você sabe que perspectiva é uma cadeira tradicional, perspectiva cônica, né? Acho que na engenharia nem dão, mas é uma cadeira tradicional do curso de arquitetura. Eu não tenho a menor ideia de como eles explicam isso no curso de arquitetura. Até seria legal ir lá perguntar, deve ter uma demonstração puramente geométrica.